pessoal, tudo bem? Preparados para hoje? Hoje iremos falar sobre bombas de palheta. Mas primeiro, muito obrigado você que está aqui me acompanhando, você que está tirando um tempinho aqui para acompanhar o nosso conteúdo. Eu sei que o último vídeo foi um vídeo de 1h30, me dediquei bastante. Claro, poderíamos ter falado muito mais, mas já foi um vídeo muito bacana e muito aprendizado. E pretendo, neste conteúdo de hoje, fazer da mesma forma para você, tá? Trazer de uma forma simples, de uma forma prática, todo esse conteúdo que você não encontra em outro lugar. Lógico, você vai fazer engenharia mecânica, você vai fazer um técnico, vai fazer uma tecnologia, vai fazer um curso mecânico, enfim, você vai ter um grande conhecimento também. Mas aqui eu estou trazendo a parte prática, tá? Poucos professores no Brasil têm a parte prática para trazer da forma como estou trazendo aqui. Pessoal, então o negócio é o seguinte, preto no branco. Você quer parar de se incomodar na sexta-feira, pessoal? Você quer parar de ter que ir de madrugada na empresa para fazer manutenção? Pessoal, já passou essa época, né, pessoal? Então, assim, recomendo fortemente, volte lá na minha página, assista os vídeos, tem vários conteúdos bacanas. Eu falo sobre manutenção preventiva e preditiva. Basicamente, se você for analisar, é isso. Otimização de custo, redução de custo operacional, otimização implantando tecnologia IoT, enfim, indústria 4.0. Então, assim, tem muito conteúdo bacana que eu estou trazendo aqui, tá? Na página e no YouTube. Então, se inscreva lá na página, deixe o seu e-mail lá, porque eu semanalmente estou mandando e-mails para as pessoas que estão cadastradas lá, para, enfim, informar quando eu acabo postando um vídeo novo, ou então entregando alguma coisa, algum conteúdo diferenciado. E também aproveito aqui, se eu deixei de postar de enviar algum conteúdo por e-mail que eu prometi, por favor, me cobre. Faça os comentários nas redes sociais lá, sem problema nenhum. Zero problema para mim, pessoal. A rede está aberta para comentários. A rede está aberta para interação. Na verdade, eu peço, interaja nas redes sociais. Diga lá o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de escutar da minha parte, o que você gostaria que eu abordasse. Então, pessoal, eu acho que é isso, tá? O conteúdo de hoje é bombas de palheta. Prometo para você ser um pouquinho mais compacto no vídeo de hoje, para a gente não passar muito dos 40, 50 minutos. Então, vamos lá, vou chamar você para a tela do computador para que a gente possa propriamente começar o nosso conteúdo de hoje. Tá, pessoal? Pessoal, então aqui, puxando para a tela do nosso computador, a nossa apresentação técnica, muito bem elaborada como sempre com uma imagem bonita. Aqui, como vocês podem ver, duas bombas de palheta de deslocamento fixo. Claro que você não tem a obrigação de saber, mas eu estou lhe afirmando. Aqui duas bombas da Denison, né? Então é uma das melhores marcas que tem de bomba de palheta. Conforme eu falei lá no primeiro vídeo de apresentação de bombas de palheta, geralmente, quando a gente fala em bomba de palheta, eu sempre falo aqui dos fabricantes também, da parte prática, né? Então as bombas fixas, elas têm dois fabricantes principais, assim, que um é a Eaton Vickers, né? Enfim, antigamente era apenas Vickers, né? Foi comprada, que a Eaton acabou adquirindo essa empresa. E a outra é a Parker Denison, né? Antigamente a Denison, hoje adquirida pela Parker. Então, esses dois fabricantes são muito conhecidos em bombas de deslocamento fixo de palheta. E quando a gente fala em bomba de vazão variável de palheta, então nós temos aí da mesma forma um outro ingrediente para apimentar a briga, né, desses dois fabricantes. Tem aí a Parker Denison com as bombas de vazão variável de palheta, e tem a Eaton Vickers, né, com as bombas variáveis de palheta dela. E aí tem aí o fabricante Bosch Rexroth, que também entra forte nessa linha de bomba de vazão variável. Então a gente fala dos principais aí, inclusive entra muito forte a Bosch Rexroth nessa linha de vazão variável de palheta. Tem outros fabricantes, mas esses acabam sendo aí os que acabam ganhando destaque.
falando da parte prática e mercado brasileiro, né? Então isso é muito bem dito. Então, recordando, afinal recordar é viver, não, brincadeira pessoal. Então, recordando o nosso sistema aqui, eu sempre procuro reforçar isso para que a gente possa relembrar do conteúdo que a gente falou na aula passada, né? Então aqui está o nosso organograma do sistema hidráulico. Nós temos então aí a fonte de energia, o nosso grupo de geração, que são o que? As bombas hidráulicas, fonte de energia que pode ser combustão, elétrica, grupo de controle, válvulas, né? Grupo de ligação aí as mangueiras, grupo de atuação, cilindros, motores hidráulicos. E o trabalho a ser executado, seja através de giro, seja de avanço linear, enfim, onde demande de determinado esforço. Afinal de contas, o sistema hidráulico hoje ele é um sistema dinâmico e muito utilizado, onde você precisa realmente de grandes, onde precisa executar forças de altas cargas, né? Então, é aí que entra a vantagem do sistema hidráulico. Vale aqui eu ressaltar uma coisa que eu não falei na aula passada, no vídeo passado, pessoal. E até recomendo, se você não assistiu o vídeo passado de bombas de engrenagem, muito legal, tá? Um pouquinho longo, eu fiz aí um vídeo de 1h30, tá? De bombas de engrenagem. E ainda assim, eu sei que tem muito a acrescentar. Falei assim o básico sobre bomba de engrenagem, mesmo assim ainda me estendi a 1h30. Mas, pessoal, eu recomendo fortemente que você assista, tá? Então, mas eu não tenho tempo hoje. Comece a assistir. Para todo mundo que você tem um tempinho, vai lá, reserva, salva o vídeo, salva as publicações. Mas eu costumo entrar sempre no Facebook, eu costumo entrar sempre no Instagram. Salva a publicação do link, a hora que for possível, entra lá e acessa. Tá, assiste em 3 partes, não importa. Claro que se você assistir de uma vez só, é bom, é melhor, você acaba assimilando mais, mas é importante, tá? É importante você saber como é que funciona. Eu estou aqui me dedicando, trazendo conteúdo para você, conteúdo técnico. Recomendo também que você assista o primeiro vídeo, onde você vai entender o porquê que eu estou falando em 3 módulos sobre bomba, talvez 4. Ainda vou decidir aí a questão de bombas de palheta. Desculpa, bombas de pistão, porque é muito grande. Com certeza vão ter que ser 4 módulos. Vou ter que tratar de 2 módulos, 2 vídeos somente para bombas de pistão. Tá, pessoal? Eu não estou mais a fim de fazer um vídeo de 1h30 para vocês, porque realmente eu sei que o tempo de vocês é precioso. Então, assim, acho que um vídeo de 40 minutos, 30, 40, 50 minutos fica bom. Tá? Eu tenho vídeos de 1 hora. São vídeos bons, tá? Mas eu procuro não me estender muito, porque realmente não dá tempo, tá? Aí a gente tem que partir para uma outra modalidade, enfim, nem que eu discuta mais à frente, teria que ser um curso realmente, tá, pessoal? Então aqui eu faço o que é possível dentro do tempo que a gente tem. Então, dado o recado para que vocês possam voltar lá e assistir os últimos 2 vídeos, eu vou continuar aqui então falando um pouquinho sobre a questão do óleo, para que a gente possa entender. Everton, mas por que tu está falando do óleo? Porque é o seguinte, eu tenho que fazer uma separação aqui sobre os tipos e os princípios de funcionamento de bomba. Eu falei bastante de bomba de engrenagem, então você já virou um expert em bomba de engrenagem e você sabe que bomba de engrenagem trabalha aí até uma faixa de 170, 200 bar e, porém, lógico, altas vazões, né? Mas uma coisa que talvez eu não tenha enfatizado tanto na última apresentação é que ela suporta um certo grau de contaminação do óleo um pouco maior. Tá, pessoal? Ela suporta condições um pouco mais severas, como a contaminação do óleo, como viscosidades um pouco maior, como diferença de temperatura um pouco maior, apesar de eu ter falado tudo isso no vídeo passado, de que as condições que são o que você não deveria ultrapassar, os problemas, falei lá sobre aquecimento, como que gera, né? Então, é importante eu ressaltar aqui que as bombas de engrenagem ela tem essa questão, suporta um pouco mais de contaminação. E tudo é um degrau, né? É uma escada. As bombas de palheta, elas são bombas intermediárias. Eu acho assim, para mim, as bombas de palheta são as campeãs para mim. Eu acho assim fantástico
o dinamismo desse produto, porque ele é um produto que ela é uma bomba silenciosa, tá, pessoal? Então, assim, eu realmente recomendo, se você puder botar essa bomba ao invés de engrenagem, a bomba silenciosa. Ela é uma bomba autocompensada, tá? Ela suporta um certo grau de contaminação, porque as palhetas têm um princípio centrífugo que acabam compensando o desgaste. Ela é uma bomba que suporta, apesar de ser alta vazão, ela tem vazões tal e qual bombas de engrenagem e até maior, tá? Só que ela tem um porém, ela suporta pressões maiores. É comum você ter bomba de palheta trabalhando com 240 bar, tá? Então é comum. As bombas de palheta, então, elas suportam pressões um pouco maiores. Por que eu estou falando isso também? Porque daí ela é um pouco mais sensível em relação à bomba de engrenagem quando a gente fala de lubrificação, contaminação. Pelo fato de ser bomba que trabalha com uma pressão um pouco maior, mesmo sendo autocompensada, ela precisa ser melhor lubrificada, ela precisa ter uma condição do óleo um pouco melhor, condição de temperatura, condição de viscosidade. Tá? Por isso que eu falo aqui que agora fica tão importante as funções do óleo. Então, quais são as funções do óleo? Pessoal, transmitir energia. Como eu falei na aula passada, energia não se perde e não se cria, ela se transforma em energia elétrica em energia mecânica, transforma em hidráulica, transforma em mecânica novamente. Tá? Então, e aí no meio do processo acaba transformando em energia em forma de calor. Tudo é transformação. Tá? Então, o óleo, na realidade, ele transmite energia, né? Ela é energia hidráulica, através do processo de energia mecânica de uma bomba. Ele faz a condução do fluido, e o fluido, logicamente, através da lei de Pascal, enfim, a relação pressão, força, área, você acaba exercendo, através da relação de área e força, você acaba ganhando área e pressão, você acaba ganhando em força. Então isso é a transmissão de energia. Lubrificação das partes móveis internas, aí entra uma questão muito importante, porque eu já falei na aula passada, por exemplo, sobre bomba de engrenagem, que o princípio, o que determina a vida útil de uma bomba de engrenagem é a lubrificação, são os mancais, e, consequentemente, a lubrificação vai manter a vida útil dos mancais, né? Então, da mesma forma, a bomba de palheta, se ela não tiver o seu papel de lubrificação corretamente, se o óleo não lubrificar corretamente, a bomba vai ter um desgaste prematuro. Transferência de calor, também falado na aula passada, porque o próprio componente, a própria bomba, trabalhando a 1800, 2000 RPM, ela vai gerar calor, porque as folgas são folgas muito pequenas, micrométricas, né? Uma bomba de palheta, principalmente, ela tem contato da palheta com o anel, então você acaba gerando aquecimento, e o óleo tem a função de lubrificar, tem a função de receber esse calor e depois transferir com o meio externo, através das paredes de reservatório, enfim, trocadores de calor. Então tem a função também de troca de calor. E vedação de folgas entre as partes móveis. O que eu quero falar com isso? Uma válvula direcional, por exemplo. A válvula direcional, ou um comando direcional de alavanca, por exemplo, eles suportam cargas, ele mantém um cilindro avançado, uma carga erguida, mas para que isso aconteça é preciso que haja um ajuste muito fino entre as partes móveis, entre o carretel, o corpo, por exemplo. Porém, é necessário que haja uma tolerância, porque são componentes, são partes móveis, como eu falei. Então o óleo tem a função, ele não pode ter uma viscosidade muito baixa, porque ele precisa também ter essa função de vedar entre as partes móveis, ele cria um filme de lubrificação e de vedação. Então é muito bacana, é uma engenharia aplicada realmente a parte da engenharia hidráulica, entrando em mecânica dos fluidos, é muito bacana isso, tá, pessoal? Então, assim, conhecidas as funções do óleo, entra aquela questão que eu falei para você, de que aí a bomba tem que trabalhar numa condição um pouco melhor, a viscosidade, a temperatura de operação. Então recomendamos que uma viscosidade mínima seja de 7,5, né, e uma viscosidade recomendada fique entre 15 e 75. Mínima em que condição, pessoal? Mínima é partida, clima frio, tá, pessoal? Então, assim, menor do que 7,5
mínima temperatura é clima frio, mínima viscosidade é alta temperatura. Acabei confundindo aqui a questão da temperatura da unidade, mas a mínima viscosidade está relacionada à alta temperatura. Então, não podemos trabalhar com um sistema superaquecido. Já comentei no vídeo passado sobre essa questão do aquecimento, e existe uma relação que acaba não sendo proporcional, ela é exponencial, não é diretamente proporcional, não é inversamente proporcional, ela é exponencial. Então, um pouco de elevação da temperatura, ele baixa realmente, radicalmente a viscosidade, e aí, lógico, com uma temperatura muito alta, se a viscosidade reduzir de 7,5 centistokes, eu até recomendo um pouco mais. Está aqui a recomendação de 15 a 75, mas então vamos considerar o 15. Se a viscosidade cair de 15 centistokes ou milímetro quadrado por segundo, tá? Equivalem à unidade. Se ele cair de 15 centistokes, acaba não tendo mais a propriedade de lubrificação, e aí corre-se o risco de a bomba desgastar e até você matar a bomba muito rápido. Então é importante ter esse cuidado, e isso você trabalha através da temperatura, tá, pessoal? Tem uma observação aqui, porque essa observação ela é para circuitos gerais, não somente para bomba. Então, onde você tem aí movimento contínuo de motor hidráulico, por quê? Porque o motor hidráulico em aplicações acaba trabalhando, tem algumas aplicações que trabalha pressurizado em tempo integral. Então, em motores que operam em regime contínuo, recomendamos a viscosidade mínima de 25 centistokes, tá? Então, pelo mesmo motivo que eu falei para vocês da faixa recomendada entre 15 e 75 centistokes, se trabalhar na mínima de 15 centistokes, tá? Então, aqui está a questão da condição do óleo em relação à viscosidade. Lembrando que está diretamente ligado à temperatura e não inversamente proporcional, mas exponencial, tá, pessoal? Então tá aqui, bombas de palheta, uma imagem para a gente exemplificar as partes de uma bomba. Muito mais simples de fazer manutenção para quem vai fazer a manutenção e comprar as peças de reposição, porque aqui você compõe basicamente de um corpo da bomba. Deixa eu pegar aqui o nosso mouse. Você compõe basicamente de um corpo da bomba, aqui em preto, um eixo de acionamento, tá, pessoal? Então, que tem aí a ponta do eixo que você vai ligar na transmissão, e o estriado que vai fazer o engranamento com o rotor para fazer o giro, tá? A transmissão do rotor em si. Aqui nós temos então um rotor, que é um conjunto montado. Você acaba comprando esse conjunto por completo. Aqui dentro nós temos o conjunto de palhetas, tá? Que não é possível ver agora, depois eu apresento. O anel elíptico aqui externo, essa cor mais clara. Nós temos as tampas, enfim. Então, pessoal, quando você vai fazer uma manutenção de uma bomba de palheta, basicamente o que você precisa se preocupar é a carcaça da bomba, o rotor, o eixo, as vedações através de um kit, você compra o kit, e o rolamento de eixo, tá? Que não está aqui aberto para você. Então, realmente é muito mais simples de você executar a manutenção, desde que você não abra esse rotor. Ah, mas esse rotor ele tem um custo alto. Tem. Mas eu posso abrir esse rotor para fazer a manutenção, trocar apenas partes dele? Olha, pode, mas é complicado, porque você acaba não encontrando peças para poder fazer essa manutenção. Os fabricantes vendem esse rotor por completo, tá? Mas eu vou comprar só o anel. É possível? É possível, mas dificilmente você vai encontrar em estoque, tá? Aí perto de você, na empresa mais próxima, né? Então é recomendável que você acabe trocando, até por uma questão de essa é uma bomba que tem uma durabilidade alta. Então provavelmente essa bomba, se você está executando a manutenção dela, ela já trabalhou bastante tempo, ela já lhe deu bastante lucro. Então não justifica você trocar apenas partes do rotor e logo em seguida, com brevidade, você ter que parar novamente, ou a máquina deixar você na mão, e você ter que trocar o restante do que você não trocou, tá? Então é complicado. Recomendo realmente trocar o rotor por completo, tá, pessoal? Então vamos começar pelas bombas de palheta de deslocamento fixo.
Diferente das bombas de engrenagem, tá? As bombas de palheta, ela tem tanto deslocamento fixo quanto deslocamento variável, tá? Deslocamento variável, eu falo depois um pouco mais sobre isso, mas eu vou deixar claro aqui deslocamento fixo. Eu vou começar com deslocamento fixo, e deslocamento fixo o princípio de trabalho, não de funcionamento da bomba, mas de trabalho próximo de uma bomba de engrenagem. Ele faz a mesma coisa, tem a função de mandar óleo para frente. As vantagens: montagens SAE, tá? Geralmente nessas bombas, você, claro, vai ter montagem ISO, vai ter montagem CTOP, mas as versões comerciais no Brasil, geralmente você vai encontrar montagem SAE, tá, pessoal? Deslocamentos volumétricos de 5 a 280 centímetros cúbicos, então você pode aí, se trabalhar aí a 2000 RPM, você pode ter aí realmente chegar a atingir vazões acima de 500 litros por minuto, tá, pessoal? Então, até mesmo 1750, motor 4 polos, motor elétrico, né? Você consegue já atingir aí vazões acima de 500 litros por minuto. Então, realmente, existe aí a Denison, tá? Ela tem uma gama, uns deslocamentos um pouco maior ainda do que a Vickers, tá? Mas elas são deslocamentos muito parecidos. A bomba da Denison, a Denison tem as bombas T6C, T7B, T7D, T7E, e enfim, tem várias séries. E a Vickers tem as bombas 25 VIVQ, 35 VIVQ, 45 VIVQ. Então você tem aí as bombas mais conhecidas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar provavelmente de uma dessas séries que eu falei de ambos os fabricantes. Então elas têm deslocamentos muito parecidos. Outro detalhe, geralmente você vai encontrar a especificação dessas bombas em galões, tá? Em GPMs. Então você vai encontrar essa bomba é uma bomba de 35 galões. Fica aqui dica para você: quando está especificado que a bomba é uma bomba de 35 galões, ela não está falando em deslocamento por rotação, ela está falando em vazão, tá? Então ela fala que ela trabalha em 35 galões a 1200 RPM, tá? Então, se você trabalhar com motor elétrico 1750, você vai ter que fazer essa conversão, essa relação do 1700 ou 1800 para 1200. Então ela não vai mais trabalhar com 35 galões, ela vai trabalhar com uma vazão superior a 35 galões, tá, pessoal? Isso é importantíssimo ressaltar aqui, né? Para você, essa questão da vazão e deslocamento da bomba. Um outro detalhe, pessoal, é que se você trabalhar com uma máquina a motor combustão, por exemplo, né? Geralmente você trabalha aí na faixa de 1000, 1100 RPM, então você tem que fazer a conversão da mesma forma. Um detalhe que eu estava aqui me esquecendo de passar para vocês: esses galões a qual são especificadas as bombas, esses GPMs, são galão americano, tá? Equivale a 3,79 litros. Então, além da conversão de rotação, da relação de rotação, se você quiser conhecer a vazão em litros por minuto, você então tem que fazer essa conversão por 3,79. Tá? Então isso é uma informação bacana aí para você começar a entrar no entendimento. Lembrando aqui então, pessoal, que quando eu falo em centímetros cúbicos por rotação, quando eu falo em deslocamento, é essa unidade que a gente usa. Essa unidade é a mais usual, centímetros cúbicos por rotação. Tá? Mas e se eu quiser transformar para litros? Perfeito! 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, aqui, se você tiver uma bomba de 280 centímetros cúbicos por rotação, como eu estou passando aqui, significa que você vai ter uma bomba de 280 mililitros por rotação. Aí você faz a multiplicação em quantas rotações você vai ter por minuto e você vai encontrar a vazão em mililitro. Aí, se você quiser converter para litro, você faz simplesmente a conversão. Você sabe que 1 litro você tem 1000 ml. Então, pessoal, tudo questão de conversões, certo? Beleza? Muita informação, hein? Muito bacana. Você não encontra isso aí, tenho certeza que você não encontra isso aí assim, mastigado em livros. Então, fazer uma pausa aqui, pessoal, para pedir para vocês, se possível, se você gostou do conteúdo aqui, está gostando do vídeo, encaminhe para um amigo. Por favor, encaminhe para um amigo para a gente fazer o nosso canal um pouco maior, tá bom? Beleza? Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Vamos para frente.
Aqui nós temos o princípio de funcionamento de uma bomba de palheta, tá? Então temos o que a gente chama de rotor, que é o elemento interno ali em branco. Deixa eu passar aqui o mouse aqui, pessoal. Tem o nosso rotor aqui, tá? Que faz o alojamento das palhetas. Então aqui nós temos os nossos palitos de fósforo. Nossos palitos de fósforo são as nossas palhetas. Elas são palhetas, elas se deslocam a partir do momento que a bomba atinge uma determinada rotação. Nós temos o eixo aqui, é o centro, o eixo conforme a imagem que eu tinha mostrado para vocês. Nós temos aqui a carcaça, a entrada, né, da bomba e a saída da bomba. Carcaça, pessoal, eu tenho o que a gente chama de anel elíptico, tá? É importante eu ressaltar aqui para vocês que é a parte externa por onde correm as palhetas, tá? Por que eu falei de princípio centrífugo? Como é que funciona esse negócio, pessoal? Vamos lá. Aqui você está vendo que o rotor está numa bomba de palheta de deslocamento fixo. Ele não está centralizado à carcaça, né? O rotor. Por quê? Justamente para que tenha um caminho para o óleo passar. Então, como funciona isso? Ao atingir uma determinada rotação, cria-se um princípio centrífugo que expulsa as palhetas contra a parede do anel, tá? Ou da carcaça. Vamos denominar como carcaça para ficar melhor entendível aí para quem está chegando agora, tá? Então, ele cria um princípio centrífugo e expulsa as palhetas contra a parede da carcaça. Tá? Então isso vai fazer o quê? Com que as palhetas, se deslocando contra a parede da carcaça, elas desloquem o óleo, eles geram um vácuo nessa câmara de entrada aqui, nesse pórtico de entrada, né, que gera o quê? Isso a gente chama de poder de sucção. Então ela vai succionar o óleo e vai deslocar o óleo pelo caminho superior da carcaça aqui até o pórtico de saída, tá, pessoal? Lógico que estamos entendendo aqui que essa bomba, ela faz o que ela tem, da mesma forma que a bomba de engrenagem, ela simplesmente vai deslocar óleo, ela vai mandar óleo para frente. Lá na frente, com a restrição do óleo, vai se gerar a pressão, certo? Então, uma informação importante. Para que as palhetas se comportem bem no princípio centrífugo, e para que elas comecem a deslocar óleo, para que elas venham a abrir contra a carcaça, é preciso atingir uma rotação mínima, bem superior à bomba de engrenagem, tá? Geralmente as bombas de palhetas elas começam a trabalhar dentro do seu princípio com no mínimo 600 RPM, tá? Então não adianta a gente ir lá trabalhar com 400 RPM, 40, 100, 400 RPM, que a bomba não vai trabalhar. Você vai ver uma bomba extremamente silenciosa, não vai danificar a bomba, tá? Não vai danificar a bomba por um período, lógico, né? Porque depois não vai ter lubrificação, né? Enfim, mas você vai ver uma bomba que não vai fazer ruído algum, mas ela também não vai deslocar óleo. Então ela no mínimo precisa trabalhar aí com 600 RPM. Por que eu estou falando isso? Para que a gente possa tomar os devidos cuidados. Eu venho falando bastante em eficiência energética, em conciliar motor bomba com drive para variação de rotação e para que você possa ganhar aí, reduzir aquecimento, otimizar a vazão deslocada, enfim. Para quem não acompanhou os vídeos, eu aconselho realmente você ir lá, voltar um pouco, assistir lá o meu vídeo onde eu falo um pouco sobre o que fazer da retomada da economia no YouTube, na página. Entrar nas publicações onde eu falo um pouquinho dos DCP e tal, dos drive de controle para bomba. Então, se você variar a rotação ou mesmo aplicar um inversor de frequência simples no motor elétrico e você reduzir essa rotação a um percentual, por exemplo, vamos considerar que você está acionando aqui essa bomba de palheta com um motor de 4 polos, certo? 1800 RPM. Se você baixar de 20 Hz no inversor de frequência, você vai estar trabalhando abaixo de 600 RPM. E aí sua bomba não vai trabalhar mais, certo? Então é nisso que eu quero me referir. Tomar esses devidos cuidados. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos em frente. Então aqui estão as partes de um rotor. Conforme eu falei para vocês, nós temos a placa aqui, né, das palhetas. Nós temos o anel elíptico, que é o alojamento onde o princípio centrífugo vão fazer com que as palhetas elas se desloquem contra a parede do anel. Temos o nosso rotor aqui, umas palhetas individuais, eixos,
vedações, tá? E esse conjunto montado, então nós temos o nosso rotor. Então aqui as partes: rotor, palhetas, anel, placa com aberturas de entrada e saída. Certo, pessoal, que estão aqui, né? São duas. Então, conhecido isso, mais uma vez eu reforço: quando se trocar, troque o conjunto completo, por favor. Vamos adiante. Temos então aqui agora, visto bombas de palheta de deslocamento fixo. Não vou me entrar muito mais sobre funcionamento lá da aplicação, porque eu falei bastante em bombas de engrenagem. Quem não assistiu, vai para lá e assiste também, tá, pessoal? Dá uma pausa aqui, volta lá, assiste bomba de engrenagem, retoma o conteúdo, tá? Bombas de palheta de deslocamento fixo. Aí nós começamos a entrar com alguns controles, o que nós chamamos de controle da bomba, o que é muito comum em bombas de pistão, mas pouca gente até conhece bombas de palheta com controle, né? Mas sim, existe sim e é muito bacana. Então, geralmente as bombas de palheta, ao contrário, as bombas de palheta de vazão variável, ao contrário das bombas de deslocamento fixo, as bombas TCC, T7, 35 e 25VQ que eu falei para vocês, que tinham geralmente aqui no Brasil comercialmente eram suas montagens como padrão SAE. As bombas de palheta de deslocamento fixo, elas por sua vez têm geralmente a montagem métrica, pessoal, ISO 3019. Então olha só aqui que coisa, não digo incoerente, mas que estranho, né? Mas é questão comercial. Geralmente as bombas de palheta de vazão variável no Brasil, elas têm um padrão métrico, ao contrário das bombas de deslocamento fixo que vêm comumente aqui para o Brasil com um padrão em polegadas, padrão SAE. Mas é só uma curiosidade, tá? Então vamos lá. Sua montagem geralmente é padrão métrico, deslocamento volumétrico bem inferior, lógico, né? As vazões muito menores, aí a gente fala aí de vazões de 8 a 50 centímetros cúbicos, o que pode chegar até uns 75 litros por minuto, tá? Então nós não temos aí grandes vazões para esse tipo de bomba. Pressões inferiores também, aí as maiores pressões podem chegar a 140. Agora atualmente até tem bomba aí de 160 bar, mas não mais do que isso. Então pressão bem limitada, né? E o baixo ruído de operação. Então tem aí um dos motivos pelo qual ela não é tão conhecida e tão queridinha aqui no Brasil. Ela tem uma limitação de vazão, então vazão limitada aí na faixa de 80 litros, não muito mais do que isso. Ela tem uma limitação de pressão. 140 bar no Brasil, para ter uma ideia, eu nem vi aplicado aqui, tá? Geralmente você encontra até 100 bar, 70 e 100 bar. Bombas de vazão variável de palheta conhecidas no Brasil. Vamos lá. Parker, PVSL, VPKC, bombas Rexroth, que eu havia comentado, Bosch Rexroth, PV7, mas essas são bombas realmente conhecidas, tá? Então fica aqui a dica comercial sobre esses produtos. Geralmente no Brasil a gente encontra bombas aí de 25, 20, nessa faixa, até 50, 100 bar. Então essas são as mais que você vai encontrar aí no Brasil, tá? Comercialmente. Ela tem uma versatilidade em relação a controle, e ela poderia ser usada porque ela é um pouco mais barata que bomba de pistão, mas e acaba tendo um determinado controle. Uma limitação, mas tem, tá, pessoal, de controle. Você encontra aí geralmente controles nessa bomba de vazão, controle de pressão por compensador, que isso seria o que? Ao atingir a pressão máxima de regulagem da bomba, ela tem uma válvula então de regulagem, né, de pressão máxima. Ao atingir a pressão máxima, ela acaba não deslocando mais a vazão máxima da bomba, mas sim apenas deslocando o que o sistema exige, o sistema demanda, apenas compensando. Pessoal, mas para que serviria isso então? Vamos lá. Conhecido o princípio de que a bomba trabalha deslocando vazão tempo integral, vamos então pensar que nós temos um cilindro com 2 metros de curso. Esse nosso cilindro ele vai consumir uns 20 litros de óleo, é um cilindro médio. Então essa nossa bomba ela vai mandar 20 litros por minuto. Vamos considerar que ela tem essa vazão.
Então, automaticamente, a nossa dedução é de que o cilindro vai avançar o curso por completo em 1 minuto. Então, vamos considerar mais aí alguns fatores de que o processo, essa máquina trabalha com uma prensagem e ela precisa ficar 3 minutos pressurizando, prensando o produto, por uma questão de secar uma cola, ou enfim. Eu estou aqui supondo uma aplicação, tá, pessoal? Então, a gente entendeu que a nossa bomba levou 1 minuto, nosso cilindro levou 1 minuto para avançar, e ele vai precisar ficar 3 minutos ali pressurizado. Se a gente tiver uma bomba de engrenagem ou uma bomba de palheta de deslocamento fixo, a bomba vai mandar os 20 litros para o sistema, e aí nós vamos ter que ter uma válvula de controle para fazer essa desvio, essa drenagem para o tanque. Porém, toda essa potência de acionamento necessária para a bomba, ela vai se transformar em calor, sendo gerado esse calor, né, nessa válvula de alívio. Então, isso nós estamos tendo aí 2 fatores, gerando aquecimento no sistema e consumindo energia desnecessária. Então, o que a bomba de vazão variável faz, esse controle compensador? Ao chegar nesse curso total, atingindo 1 minuto e avançando o curso total do cilindro, vai chegar numa pressão de regulagem da bomba, e essa bomba passa a não mandar mais os 20 litros por minuto. Ela vai mandar apenas o suficiente para manter a pressão de trabalho. Então isso pode ser alguns ml, alguns mililitros, isso pode ser 1 litro por minuto, isso pode ser meio litro por minuto, isso pode ser 0,3 litros por minuto. Ou seja, ela não manda, na prática ela não faz mais vazão. Ela apenas compensa a fuga para manter uma pressão constante. Então, se essa bomba, para executar o seu trabalho, ela exigia um motor elétrico com uma potência de 15 cavalos, por exemplo, para ficar apenas compensando durante esses 3 minutos, se ela está tendo uma vazão mínima ali, apenas de compensatória, logicamente que ela vai ter uma demanda do motor elétrico apenas compensatória. Então você não está mais consumindo 15, 13 cavalos de potência ali, certo? Você está consumindo o quê? Você está consumindo 0,5, 1/4, talvez até menos. Então, pessoal, isso é uma economia de energia gigantesca, tá? Sem contar que não está gerando calor, porque ele está só compensando. Então você não precisa nem de trocador de calor com esse tipo de bomba, entende qual é a diferença? Então é o mais comum, um compensador de pressão. Nós também temos aí outras funções, como o load sense da bomba, né? Como um controle de vazão, mas aí é menos utilizado e eu vou deixar para explicar isso nas bombas de pistão, certo? Então é importante você entender o princípio de funcionamento de uma vazão variável da bomba de palheta. Esse é o princípio. Vamos para a aplicação então. Aqui um corte, um desenho de uma bomba de deslocamento fixo. Desculpa, fixo não, deslocamento variável. Nós temos basicamente os mesmos componentes. Temos o nosso rotor aqui, central, que a gente já viu nas imagens. Nós temos as nossas palhetas, que trabalham no princípio centrífugo também. Nós temos então o nosso anel elíptico. E nós temos então a regulagem do parafuso. Agora nós temos aí uma coisa bacana, nós temos uma regulagem por parafuso, tá, pessoal? Então essa regulagem, ela faz o que? Geralmente você tem uma mola, tá? Depois eu tenho uma animação que eu vou apresentar, onde você vai regular uma determinada pressão na mola e quando atingir a pressão da mola, há uma tendência do óleo expulsar esse anel elíptico contra essa mola, esse parafuso, fazendo com que o rotor fique ao centro, tá, do anel, não deslocando mais óleo para fora, apenas compensando. Também existe o parafuso de regulagem da vazão, que no caso eu estava apenas exemplificando aqui o de pressão, mas esse aqui é o da vazão, né? Nós podemos ter 2 regulagens de uma bomba de palheta, onde você acaba limitando o curso do anel. O princípio de funcionamento da mola é o mesmo, mas você acaba limitando um pouco o curso do anel para que ela trabalhe constantemente com uma vazão já limitada, tá? Então você pode controlar e trabalhar com 70% da vazão sempre, e quando atingir a pressão de trabalho da válvula, ela vai apenas trabalhar com a vazão compensatória.
Aqui nós temos a simbologia da bomba de palheta de vazão variável, com uma seta atravessando a bomba. Significa que isso é uma vazão variável, tá? Agora aqui sim, nós tínhamos ali essa imagem aqui primeira, que é a mesma imagem anterior, onde você tem aí o rotor deslocado no anel. E atingindo a pressão de trabalho, você vê que o óleo, a própria pressão, expulsa, faz um movimento, tá? Centralizando o rotor em relação ao anel elíptico, tá, pessoal? Então você pode observar aqui que daí você acaba não tendo mais uma necessidade de as palhetas expulsarem, elas trabalham apenas compensando as fugas e assim não gerando mais vazão ao sistema, apenas compensando. Vou tentar explicar aqui nessa animação, tá, pessoal? Essa animação então ela faz o que? Aqui nós temos o nosso parafuso restritor do curso, à esquerda, e à direita nós temos a nossa válvula compensadora de pressão. Aqui está a mola que eu havia comentado para vocês. Então esse corte aqui muito melhor. E aqui nós temos o nosso rotor, nossas palhetas e o nosso anel aqui, ou carcaça, enfim, que ao deslocar, ele está deslocado, então está mandando vazão para fora, né, para a linha de pressão, e ao atingir a pressão de trabalho, ele vai fazer o que? Ele vai deslocar todo esse conjunto aqui contra a mola, porque a pressão vai exceder a pressão da mola aqui de regulagem e vai centralizar o rotor, a carcaça, não deslocando mais vazão, apenas compensando. Tá, pessoal? Então tá aqui, vamos lá, vamos simular aqui a nossa animação. Tá aí o giro da bomba, ó, atingiu a pressão, ele centralizou o rotor e assim ele trabalha apenas compensando a vazão, tá, pessoal? Vou botar mais uma vez aqui para a gente observar. Ó, ela está excêntrico, né, o rotor em relação ao anel, né? E agora ele está concêntrico, ele está centralizado e apenas compensando então. Tá, pessoal? Então, aqui da parte técnica, como eu disse para vocês, vou procurar não me estender muito no conteúdo hoje sobre o bomba de palheta, até porque a gente já viu bastante no conteúdo de bombas de engrenagem. Então vou chamar agora você aqui para nós encaminhar o encerramento do nosso conteúdo de hoje. Então, visto o nosso conteúdo de hoje, falamos sobre bomba de palheta, deslocamento fixo, deslocamento variável, muita coisa bacana. Deixei muitas informações que você não encontra em lugar nenhum, tá? Essas informações eu apanhei no dia a dia para poder aprender e estou deixando aqui para você. Então, não se incomode mais numa sexta-feira, pessoal. Não, vamos parar de esquentar a cabeça, de passar trabalho. Vamos agir com inteligência. A nossa área tem que trabalhar com inteligência. Trabalha com informação, com diagnóstico, tá? Tecnologia embarcada, pessoal. Já passou a época de ficar batendo com a marreta. Não desmerecendo, eu sei que em alguns momentos você tem que usar de alguns recursos que você tem à mão, mas, pessoal, nós já estamos ingressando na indústria 4.0 aqui no Brasil, entendeu, pessoal? Nós estamos falando já em internet das coisas, estamos falando em tecnologia, em sistemas hidráulicos, em unidades, enfim. Tem uma série de questões aí já que a tecnologia está trazendo para a gente. Lógico, alguns com investimento maior, outros com investimento menor. Mas eu tenho certeza que alguma coisa é acessível a você sim. E como eu já falei no vídeo anterior, alguns vídeos atrás, sobre como eu falei, quando eu falei de retomada da economia, tem que ser passo a passo. Não vamos querer achar que vamos fazer tudo de uma vez. Não vai acontecer. Tem que ser passo a passo, de acordo com os nossos recursos. Certo? Pessoal, então, próximo vídeo, bombas de pistão, tá? Ou bombas de pistões. Convido você a acompanhar o próximo vídeo. Uma prática que eu deixo aqui se eu não tenho um tempinho para assistir agora, eu deixo ele reservado para assistir depois. Eu estou lá no Instagram, por exemplo, eu vi uma publicação de um vídeo que eu gostei, mas eu não estou com tempo de entrar lá agora. Salva. Tem lá uma bandeirinha no Instagram, salva. E, pessoal, curta os vídeos no Facebook e no Instagram e compartilhe.
por favor, porque isso vai ajudar. Eu estou aqui me dedicando, trazendo o meu conteúdo para você. E o que eu peço para você? Apenas para compartilhar com amigos, com pessoas que você ache, entenda que esses conteúdos vão ajudar. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Obrigado. Até a próxima.